A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Quero falar para vocês que haverá um juízo, haverá um julgamento sim no mundo, porque Deus ele existe, está sentado num trono de glória e ele haverá de julgar toda a terra. Isso está muito bem claro aqui em Romanos capítulo 2, versículo 5, quando fala assim: Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Esta é a palavra de Deus. A dureza de coração, como no caso dos ateus, faz com que eles estejam entesourando, acumulando ira para o dia do julgamento deles. É como, semelhante, fazendo uma ilustração aqui, aquela pessoa que está cometendo muitos delitos na sociedade, muitos crimes, e não estou falando que os ateus são criminosos, embora eles julguem a gente criminoso, já vou citar uma frase de um ateu que postou um vídeo aí, né? Postou um vídeo citando aí um jornalista que fala que nos presídios, nas penitenciárias, não existe ateu, ou seja, querendo dizer que só existe cristãos ali. Então os ateus consideram a gente como criminoso. Os ateus consideram os cristãos, né, como criminosos e que os presídios estão cheios de cristãos. Então eu posso dar um exemplo aqui. Imagina um criminoso que está cometendo um monte de delitos e de repente ele é pego pela justiça. Ele vai ser julgado por toda a soma daqueles delitos que ele cometeu, de todos aqueles crimes que ele cometeu. Então é isso que Deus está querendo dizer nesta palavra, que segundo a dureza de coração e coração impenitente, em tesouros, ou seja, acumula para manifestar nos juízos de Deus. Então haverá um julgamento, você fica esperto. Bom, os ateus, todo mundo já sabe o que é ateu. Ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus, e não somente não acredita em Deus, mas segue à risca, como os neo-ateus têm feito, como a militância ateia tem feito, tem seguido à risca o pensamento de Richard Dawkins. Quem é Richard Dawkins? Um americano que escreveu um livro ridículo, cujo título é O Delírio de Deus, uma coisa assim, se não estou enganado. Título ridículo, onde ele faz uma frase ali dizendo que a religião ou as religiões não devem apenas ser toleradas, mas principalmente combatidas. E os neo-ateus parecem estar seguindo a risca, essa militância ateia está seguindo a risca esse pensamento de Richard Dawkins. Eles falam, então, esse discursinho hipócrita deles de que eles estão apenas combatendo os fundamentalistas, os conservadores, os excessos da religião, e que também estão apenas difundindo o conhecimento, isso aí é papo para boi dormir, isso aí é lorota, isso aí é discurso hipócrita, totalmente hipocrisia da parte deles, porque na verdade a finalidade deles é combater sim o cristianismo, combater o cristianismo, essa é a ideia deles. Se você fazer um tour aí pelos canais ateus que tem no YouTube, você vai ver quão absurdo é a forma como eles têm tratado a crença alheia, a crença das pessoas, quanto eles têm ridicularizado a crença das pessoas. Bom, então qual é o mundo almejado pelos ateus? Qual é o mundo? Que tipo de mundo que os ateus desejariam? O que na verdade ficará só no sonho meu, porque jamais conseguirão destruir o cristianismo, jamais, porque o cristianismo, as armas deles estão apontadas principalmente para o cristianismo. E por que jamais vão conseguir destruir o cristianismo? Pelo simples fato de que a nascente do cristianismo se encontra no próprio Espírito eterno de Deus. E com Deus ninguém pode. Eles acreditando em Deus ou não, Deus existe e jamais vai se submeter aos caprichos egoístas e mesquinhos dos ateus. Mas vamos lá. Mas como? Vamos supor que o mundo fosse dominado pelos ateus. Como seria esse mundo? Como seria um mundo sem Deus? Como seria uma sociedade sem Deus? Vamos lá. Se não há Deus, o primeiro ponto que quero analisar aqui é que se não há Deus, se não houvesse Deus, não haveria também a lei moral divina, através da qual Deus julgará o homem, a consciência do homem. Ah, mas a lei moral, como defendem os ateus, já foi criada pela sociedade. A sociedade tem suas próprias leis de acordo com as suas necessidades, vai criando a lei moral. Sim, concordo. E é necessária essa lei, a lei que existe aqui na sociedade, essa tal lei moral que existe na sociedade, mas é uma lei muito falha. É uma lei que falha. Se não fosse falha, não haveria tantos presídios, não haveria cadeias, diferentemente do que vocês pensam que lá dentro só tem cristãos. Não tem cristãos, como se os ateus fossem bonzinhos também aqui do lado de fora, né? Dá para ver pelos canais o tipo de caráter que eles têm, né? A bondade deles, né? Eu já fiz vídeo sobre isso. Então, se a lei da sociedade, a lei moral criada pela sociedade fosse perfeita, e a única lei moral perfeita é a de Deus,
não haveria a humanidade não estaria do jeito que está. Mas vamos lá, um mundo ateísta, onde todo mundo fosse ateu, um mundo onde realmente não houvesse Deus. Não havendo Deus, eu repito, não haveria lei moral para julgar a consciência do homem, o próprio homem, seja em vida, seja após a morte. Afinal de contas, Deus, segundo a concepção dos ateus, não existe. Então seria um mundo sem justiça, sem julgamento. Então o que aconteceria? Agora presta atenção nessa parte. Como seria um mundo sem Deus? Qualquer criminoso, desde que seu crime, eu escrevi aqui, não fosse descoberto, ele poderia dormir tranquilo. Poderia dormir tranquilo. E por que ele poderia dormir tranquilo? Porque se ele conseguisse sair ileso das mãos da justiça, ou se ele não fosse pego por autoridade policial nenhuma, e o crime dele nunca fosse descoberto, ele poderia ficar o resto da vida dormindo tranquilo, principalmente sabendo que não há Deus. Ele não seria julgado pelo seu crime. Se safaria. Isso que os ateus pregam, na verdade, quando eles dizem não haver Deus. É isso que os ateus pregam. Agora, olha este caso aqui, Adolf Hitler. Adolf Hitler, você sabe quem é Adolf Hitler? O nazista alemão. Ele deve ter encontrado descanso eterno. Dizem que ele se suicidou. A história fala que ele se suicidou. Pois é. Se não há Deus para julgar seus atos tenebrosos depois de ter, com as suas atrocidades, matado 6 milhões de judeus, ele está dormindo na inexistência em verdadeira paz de espírito. Afinal de contas, nunca será julgado pelas suas atrocidades, porque não há Deus. Segundo a concepção dos ateus, não há Deus. Outro ponto é aquelas famílias cujos membros cometeram-se atrocidades, foram estuprados, algum membro da família que pode ter sido estuprado, assassinado, violentado de várias formas, e de repente aquele assassino ou aquele criminoso sai ileso também da mão da justiça por ter dinheiro para pagar bons advogados, o que resta para a família? Resta eles se conformarem. Afinal de contas, não há Deus, né? Se a justiça os absolveu, se a justiça os considerou inocentes, não resta esperar mais nada. A família teria que se conformar. Afinal de contas, né, para que esperar uma justiça? Não poderíamos falar se a justiça do homem falhou, a justiça divina não falha. Não poderíamos usar essa frase, porque afinal de contas, não há Deus, segundo a concepção ridícula dos ateus. Não há Deus. Se não há Deus, os criminosos podem dormir tranquilamente, totalmente em paz. E a malandragem? E quanto aos malandros, como seria? O mundo tem aquela frase, o mundo é dos espertos, querendo dizer, na verdade, o mundo é dos malandros. Vamos supor que um malandro ele conseguisse passar a perna em você, tirasse sua casa, suas propriedades, seu carro, passasse para o nome dele, através de alguma falcatrua, e conseguisse provar na justiça que tudo era dele e não seu. Você sairia ali de mãos abanando, com uma mão na frente, outra atrás. Ele ficaria tranquilo. Afinal de contas, não há Deus, ficaria por isso mesmo aquela tamanha injustiça cometida contra você. Então vocês estão percebendo qual é o tipo de mundo que os ateus desejam? Qual é o tipo de mundo que eles gostariam que existisse aqui? Enfim, seria um mundo governado pelas mentiras do ceticismo ou do ateísmo, um mundo dominado pelo materialismo, pelo egoísmo e pelas, logicamente, trevas, um mundo sem Deus, sem religião. E aí fica aqui a minha pergunta para você que me assiste. Você quer isso realmente para a sua família? Você quer um mundo desta forma como eu acabei de descrever aqui para os seus filhos? Você quer seus filhos sendo criados no mundo ateísta? Você quer seus filhos sendo criados no materialismo totalmente egoísta, corrompido? Vocês querem os seus filhos sendo criados dentro desse sistema onde qualquer injustiça, porque nós, seres humanos, nós sofremos injustiças. Nós cometemos injustiça também muitas vezes com outras pessoas e nós sofremos injustiça. Isso acontece com todo mundo. Acontece com cristãos, acontece com ateus. Agora, se não existe Deus, vai ficar por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Então, olha o raciocínio mais irracional, mais ilógico, mais falacioso desses ateus. Mas eu mostrei para vocês dentro da Bíblia Sagrada que Deus existe. Deus existe e haverá de julgar a todos. Existe. Os ateus querendo aceitar isso ou não, ele existe. Então pense nisso. Deixa aqui isso para reflexão, o mundo que os ateus desejam, só que não, né? Jamais isso vai acontecer, graças a Deus. Fiquem com Deus.